IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Amantíssimo Mestre e Senhor Jesus, faze de nós instrumentos da Tua vontade, que possamos desempenhar a sublime tarefa de esclarecer-nos a nós mesmos e a todos os nossos irmãos ainda distantes do Teu Evangelho, que todos possamos acessar-te à luz do ensinamento, superando os defeitos humanos que nos fragilizam ante as tempestades da vida. Faze, excelso amigo, convincente bastante a nossa vontade para melhorarmos a nós mesmos e aos corações ainda afastados de Ti. Que abracemos os Teus sublimes propósitos de unirmos-nos pelos mais elevados sentimentos de fraternidade e de amor. Sê conosco, divino amigo, hoje e sempre. Um abraço fraternal aos que nos ouvem. No coração de cada um e de todos, Sementeira Cristã, programa do IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Pedimos desculpas aos amigos ouvintes por possíveis imperfeições no áudio, posto que o programa voltou a ser gravado por cada apresentador isoladamente na sua própria residência. Iniciamos com Os Espíritos Superiores Respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão 417, pergunta: os espíritos das pessoas vivas, quer dizer, espíritos encarnados, podem reunir-se em assembleia? Resposta: sem dúvida. Os laços de amizade, antigos ou novos, reúnem frequentemente diversos espíritos que se sentem ditosos de se encontrarem em reunião. E como tais reuniões se dão enquanto os corpos estão dormindo, Allan Kardec comenta: pela palavra antigo, é preciso entender os laços de amizade contraídos em existências anteriores, e trazemos ao despertar uma intuição das ideias que adquirimos nessas conversas ocultas, sem saber de onde elas vêm. E já avisamos ao nosso prezado ouvinte, Júlio César de Carlo, de Franca, que a resposta à sua pergunta será ouvida no final deste programa. Você perguntou: os senhores poderiam explicar se há e como é a vida no que chamam mundo espiritual? Sem dúvida poderemos sim. Vamos aguardar um pouquinho. Como tema central do programa de hoje, tendo em conta que a nossa humanidade vive um grave momento de angústias e aflições diante de uma pandemia cuja presença entre nós já parece uma eternidade, julgamos de bom alvitre tecer algumas considerações acerca de assuntos relativos à conduta que o homem deveria adotar como caminho efetivo para sua segurança e felicidade.
e prestemos bem atenção. Para sermos efetivamente felizes, livres de sofrimento, é inarredável a necessidade de abrirmos o nosso coração em favor dos nossos semelhantes. É a doação de nós mesmos e a doação, no quanto podemos, de meios capazes de promoverem a felicidade dos nossos irmãos. E sabem o que isso significa? Pois não é nada mais nem menos do que a observância da recomendação de Jesus no amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos. Então significa harmonização com os desígnios das leis divinas. E o que vemos, meus irmãos, nos noticiários, nas reportagens, nos depoimentos de quantos se veem alcançados pelo terrível mal a que denominaram Covid-19, é a ausência de Deus, de Jesus no coração das pessoas. É rara a ocasião em que se ouve alguém reconhecer que o que nos falta é depurarmos-nos a alma, como meio eficaz de depurarmos o ambiente planetário que habitamos. Cultuássemos o Evangelho com o coração, e todos saberíamos que o nosso mundo é o que dele fazemos. Eis porque repetimos do nosso caridoso instrutor espiritual André Luiz, pela não menos caridosa psicografia de Chico Xavier, está presente em quase todas as suas obras, quando nos ensina que é da natureza das vibrações mentais prevalentes no nosso planeta é que resulta a natureza do meio que lhe constitui a vida, desde os micro-organismos até os racionais. Atentamos para o fato de que se a humanidade sofre por conta de uma pandemia, há aquela parcela da mesma sociedade que experimenta maior sofrimento. É que essa parcela, da qual qualquer um de nós pode estar fazendo parte, porque todos habitamos o mesmo clima psíquico planetário, que é de expiação e de provas, recebe um chamamento que abrange a todos em níveis diferentes, segundo o grau de comprometimento de cada um ante as leis da natureza, que são nada mais nada menos que as leis de Deus. Haveremos de convir que se trata mesmo de uma questão de gradação do referido chamamento. E se não somos capazes de enxergar a Suprema Justiça, é porque não temos ainda nível de intelectualidade e moralidade capaz de instrumentalizar-nos. Simplesmente não nos damos conta de que, se não nos lembramos de havermos cometido graves transgressões contra as leis de Deus, é que o fizemos nas vidas passadas. Razão de estarmos aqui gozando de misericordiosa concessão, de divina oportunidade em novo corpo físico, agrupados com aqueles de quem nos tornamos devedores no passado, reparar o mal que praticamos. Agora, interrompemos o tema central de hoje para o nosso momento musical para reflexão. Vamos ouvir de Gilberto Andreotti, na voz de Leninha, acompanhamento multi-instrumental de Marcos Prado, Pacifista. Para os que pregam se usar da força bruta, peço desculpas, pois não quero magoar, mas eu não posso concordar com essa forma de agir. Isso machuca e provoca um outro mal. Lembre que sempre que a força vence a luta, logo outra luta sempre vem querer vingar. A história está pra lhe provar, falsa vitória anda no ar. Vitória é quando a violência acabar. Bombas que caem pelo ódio dirigidas destroem vidas
vidas que eram frutos do amor. A ira surge por mil formas escondidas, desprevenida toda a vida vira dor. Oh Deus, por quê? Qual o problema que afeta nós humanos? Como é possível nos perdermos do valor que há na vida, linda vida? Para os que querem obter a paz na terra, ou a vontade aqui ainda impera a dor, mas não podemos desistir, nós precisamos nos unir, com os pensamentos abram alas para o amor. Mas não podemos desistir, nós precisamos nos unir, com os pensamentos abram alas para o amor. Estamos falando aqui de culpa do indivíduo diante das leis de Deus. E qualquer maldade que façamos, que pode ser física ou psíquica, isto é, com as mãos ou com o pensamento, constitui sempre uma transgressão às sábias e justas leis de Deus. O Evangelho se conjuga com as luzes da ciência, se considerarmos que o verdadeiro cientista, até o mais ortodoxo deles, nada mais faz do que operar o descortínio das leis da natureza, numa conclusiva confirmação de que mais cedo ou mais tarde, eis que estaremos todos juntos, visualizando naturalmente as mesmas leis. E porque são leis de Deus, quanto mais o cientista avança no conhecimento delas, mais ele se aproxima do Criador. E é por isso que num planeta como o nosso, de provas e expiações, quando todos se preocupam com o mesmo problema, como o da pandemia do coronavírus, por exemplo, uns mais atingidos, outros menos, ninguém se premia pela liberdade de ação, mesmo que não se sinta qualquer abalo à saúde. É então que, do ponto de vista imediatista e preventivo, e lembrando que o Evangelho nos esclarece que temos as causas anteriores das nossas aflições, mas temos também as causas atuais, é prudente que, diante da pandemia que nos impõe grave sofrimento, adotemos todas as normas de prevenção estabelecidas pelas autoridades sanitárias. Fiquemos em casa, saiamos apenas quando extremamente necessário, usemos corretamente a máscara, mantenhamos distância mínima de 1,5 m entre pessoas, façamos com frequência a higienização das mãos. E não nos esqueçamos, meus caros, que além do sentimento de transferência, de empatia, uma sociedade como a nossa, racional, inteligente, é movida também por um fator que, apesar de nem sempre ser perceptível para muitos, ele está aí e se chama consciência. Essa faculdade, esse fator de análise e repercussão de tudo quanto nos rodeia, é o instrumento mais perfeito a nos medir o grau de moralidade. E quanto mais elevado, mais sensibilizado, mais se sente incomodado, a ponto de doer em intensidade muito maior do que qualquer dor física. Aqui faz-se necessário repetirmos que a humanidade terrestre, como tudo no universo, tem também o seu padrão vibratório próprio. O planeta tem o seu padrão vibratório. E dentro desse padrão, dessa faixa vibratória global predominante, temos cada povo, cada comunidade, cada indivíduo, a sua vibração particular, a sua faixa vibratória particular, individual, tudo segundo o nível de moralidade de cada grupo e de cada indivíduo.
E esse fator interativo é o resultado das implicações dos pensamentos coletivos ou individuais, para que a cobrança se faça implacável sobre cada um de nós, sem exceção, no sentido de atendermos ao divino chamado para o necessário conhecimento das leis que nos regem a vida universal e com as quais devemos nos harmonizar. E é aí que entra o que nos ensinou Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso, lembramos que a doutrina espírita tem a sua proposta de ação no cumprimento das recomendações do Excelso Mestre. Onde está a base na qual devemos buscar a ponta do fio da meada para avançarmos em conhecimento e nos livrarmos da pandemia? Está no amor, meus caros. E isto é motivo bastante para, nesta oportunidade, abordarmos aspectos dos ensinamentos do Divino Mestre que falarão justamente desse nobre sentimento. Disse Paulo, o apóstolo, que a caridade seria a mola propulsora de todo o nosso bem-estar, de todo o nosso progresso espiritual. Leiamos a questão 886 de O Livro dos Espíritos e saberemos que o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus, é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Seria difícil executarmos tais expedientes, ainda que saibamos que é para o nosso bem? Quando se fala em pandemia, em Covid-19, fala-se não de causa, mas de consequência, quer dizer, de efeito, de resultado de algum agente infrator de princípios morais, no caso, a própria maneira de pensar e agir. É preciso que consideremos que o fato de haver sido iniciado o processo de vacinação da população mundial contra o novo coronavírus não significa que tenha chegado o momento de afrouxarmos as nossas preocupações morais. Não, não. Primeiro, porque a vacina ainda é fabricada em escala de milhões de doses, enquanto a demanda da prevenção da Covid é de bilhões, a demandar meses até que se imunize todo mundo. Segundo, porque não podemos pretender que a vacina, ainda que fosse produzida em quantidade suficiente para a imunização imediata de todos, não é só dela que dependemos para livrar-nos do flagelo aflitivo, mas também, meus irmãos, do nosso esforço moral de nos tornarmos merecedores. Assim o exigem as sábias e justas leis divinas, as quais se acham inscritas na nossa própria consciência. Realidade que muitos preferem ignorar a se fazerem seguros e felizes. Agora, um espaço para o nosso momento musical mediúnico, autoria dos espíritos de J. Cascata e Leonel Azevedo, psicografia de Jorge Rizzini, na voz de Eliana Estevão. Caridade.
meus queridos companheiros de experiências evolutivas. Agimos sem amor, pensamos sem amor. É por isso que a parcela humana de boa vontade há de conclamar a todos. Vamos assumir o nosso compromisso coletivo e individual, que é intransferível. Precisamos todos e cada um saber que, ainda que falem em interesses econômicos e políticos, nos expedientes que dizem indispensáveis ao combate à pandemia, não é apenas às autoridades que compete a busca e a aplicação dos meios de combater o mal. Nem é preciso pensar muito. A cada um de nós cabe repensar a própria conduta no cotidiano das nossas vidas, perguntando a nós mesmos se a pandemia e o vírusinho, seu agente causador, não estão aí por conta das pesadas emanações mentais de uma sociedade ambiciosa e materialista. Então, se o que nos falta é o amor, precisamos de evangelho. E veja que o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 11, sob o título Amar o Próximo como a si mesmo, tem no capítulo desse nome a necessária propagação do ensinamento maior. Dependendo, é óbvio, de que nos despojemos do preconceito e lhe demos a devida atenção. É em função dessa grande verdade que todos deveríamos ler com muita atenção o referido capítulo, como maneira eficaz de nos condicionarmos à nobreza desse remédio eficaz chamado amor. Os ensinamentos de Jesus, assim como a doutrina espírita que os revivesse, é a versão nova e simplificada e de entendimento facilitado, e de tudo o mais que contenham os livros santos. Traduzem tudo ao homem, à maneira de guia de como nos conduzirmos, porque a sua base é a lei de amor. É fundamental que nos dediquemos com mais empenho a fazer luz nas consciências. Se Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida, isto é, sigam os meus ensinamentos e se tornarão efetivamente felizes. Não incorreríamos em qualquer risco de cometer infração às leis divinas. E eis que, por amor, estaríamos realizando a verdadeira felicidade entre nós. Vemos, então, que o que nos falta é respeito às divinas leis. Para isso, é preciso que nos deixemos tocar pela sensibilidade ou pela ânsia da curiosidade que nos levaria a estudar, pesquisar, aprender. O espírito Emmanuel, pela psicografia do Chico, disse que a evolução do espírito faz equilibrando-se por duas asas, a do sentimento e a do intelecto. É então que podemos parafraseá-lo, dizendo que há dois fatores a nos propelirem no rumo da evolução moral. A escolha cabe a nós, a curiosidade e o sofrimento. Todos devem saber perfeitamente do que se trata. É uma fórmula que podemos explicar utilizando uma expressão simples demais para não ser entendida. Um dos fatores é a curiosidade, que Deus nos concedeu nas teias da razão, da inteligência, para interessarmos pelo estudo, pela investigação das coisas. Esse fator nos atrai para a luz, para o entendimento, para a compreensão das leis da natureza, que são as leis de Deus. E quanto mais esclarecidos sobre as coisas divinas, mais nos tornamos melhores. Vê-se facilmente que é muito confortável evoluirmos pela curiosidade. Com certeza, porque o outro fator nos empurra para nos melhorarmos, mas ele é sofrido, profundamente desconfortável do ponto de vista físico e moral, porque ele se chama dor, sofrimento. É com razão que se diz que o melhor
é nos deixarmos mover pela curiosidade, isto é, juntarmos aos grupos de estudo e dedicarmos-nos à investigação das leis da vida a partir daquilo que nos ensinara Jesus. E era tão escasso o número de quem viesse a dedicar-se a aprender o Evangelho que o próprio Jesus disse que o que ali era ensinado, infelizmente, só o era para os que tivessem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Ficou muito claro porque Jesus, na sua sabedoria e misericordiosa vontade de que lhe seguíssemos os passos, afirmou que ele era o caminho para que chegássemos ao reino de Deus, isto é, da felicidade efetiva. Como base de sua verdade está a verdade eterna, que é tudo quanto constitui a estrutura funcional da suprema justiça, da sabedoria das leis universais, infinitas em todos os sentidos. E ousamos adiantar para dizer que a vida a que ele se referiu é a vida feliz, em abundância, eterna, a vida do espírito, em estado depurado. Não a vidinha de apenas alguns anos, que é o quanto dura um corpo destinado às experiências na seara física. Justamente no caminho que ele nos indicou está uma recomendação que nos parece inarredável. Ele nos disse com toda a clareza possível: amareis vosso próximo como a vós mesmos. E aí está implícita a fórmula infalível. Ao dizer que devemos amar o próximo como a nós mesmos, com esta expressão como a nós mesmos, estava deixando bem claro que, conquanto seja preciso que aprendamos a nos amar a nós mesmos, o sentimento de amor já é, em si, inerente ao ser racional. E esse amar a nós mesmos deve ser a fórmula infalível para conseguirmos amar os outros. E sabe-se que é impossível alguém amar os outros se não ama nem a si mesmo. É então, meus irmãos, que passamos a nos sentir compelidos por uma força extraordinária a nos dedicarmos ao estudo do Evangelho de Jesus e sabermos qual a conduta a adotarmos para alcançar as virtudes do céu. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercado, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902, fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, agende uma visita, fone 3711-0100. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933. Com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Cabe aqui uma olhadinha no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que, como todo corpo da doutrina espírita, revivesse o Evangelho de Jesus. Ele começa por informar-nos que os fariseus, tendo sabido que Jesus tinha feito silenciar os saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, dirigiu a ele a seguinte pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? A que o mestre respondeu: Amareis o vosso Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração,
de toda a vossa alma, de todo o vosso espírito. E está lá, devidamente anotado no Novo Testamento, este é o primeiro mandamento, e eis o segundo, de importância igual à do primeiro. Amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda lei e os profetas estão contidos nesses 2 mandamentos. Amor e reencarnação, meus irmãos, nesta oportunidade, deveriam constituir a base das nossas reflexões, porque até que aprendamos a amar de verdade, haveremos de retomar as experiências nas reencarnações, quantas vezes forem necessárias à nossa sensibilização e ao nosso aprendizado. Nos mundos superiores, é o amor recíproco que harmoniza e dirige o relacionamento entre os espíritos avançados que os habitam. E o nosso planeta, diz a lição evangélica, é destinado a um progresso próximo por sua transformação social e moral. E perguntarão, quando seremos um planeta feliz? E a resposta, meus queridos, é: quando houver no seio da humanidade prevalência da psicosfera do bem. Agora, no Sementeira Cristã, em nossa dimensão. Vamos falar um pouco do Clube do Livro Espírita administrado pelo Idefran, porque no mundo de sofrimentos, isso é de interesse de todos, espíritas e não espíritas. É que, como todos sabemos, se um produto é adquirido em grande quantidade, ele sai muito mais barato. É assim que funciona o Clube do Livro Espírita, administrado pelo Idefran. É um enorme feixe de boa vontade que se conjuga para tornar os livros espíritas mais acessíveis a todos. E é importante saber que são 4 opções a cada mês. São obras de todos os gêneros, como romance, ciência, filosofia, estudo, mensagens, autoajuda, infantil. E é precisamente pela quantidade de livros adquiridos que eles saem muito mais baratos no Clube do Livro Espírita, administrado pelo Idefran. Se o associado desejar, e se reside no município de Franca, mediante pequena taxa de entrega, ele pode receber o livro ou os livros distribuídos pelo Clube do Livro Espírita do Idefran no endereço que indicar. O associado do Clube do Livro Espírita do Idefran pode adquirir até os 4 títulos distribuídos no mês e até sobras de meses anteriores, pagando sempre o preço do clube. Se você reside em outra cidade, informe-se sobre como receber os livros do Clube do Livro Espírita do Idefran no endereço que desejar. Os associados que residem no município de Franca têm à sua disposição, na biblioteca do Idefran, mais de 6.000 livros, podendo, sem qualquer despesa, tomar por empréstimo um livro por vez pelo período de 30 dias. Junte-se àqueles que já vêm desfrutando desses benefícios e faça parte do nosso esforço conjunto de tornarmos o mundo melhor. Torne-se associado do Clube do Livro Espírita do Idefran. 16 3721 8282 ou passe um e-mail idefran@idefran.com.br ou utilize-se do campo próprio no site www.idefran.com.br e você tem ainda o recurso do WhatsApp 16 98218 8370. Agora, meus caros, aqueles que são amantes de romances baseados em fatos reais têm um novo e grande motivo para ter em mãos o romance Colônia Harmonia, de Felipe Salomão. É que esse interessante e envolvente romance, em texto claro, objetivo e de fácil leitura, acaba de ser relançado de cara nova, agora pela editora SEAC, de Bauru, São Paulo. O livro está à venda também na livraria do Idefran, Rua Major Claudiano 2185, no centro de Franca. Adquira-o também pelo telefone 16
3721-8282 ou por e-mail idefran@idefran.com.br. E agora registre aí no seu telefone. Você pode contar com o serviço de telemensagem Idefran CHB 24 horas, que se preocupa com o reconforto e a elevação dos corações, instruindo e consolando as almas para vencerem os embates da vida. Disque 16 37 13 0299. Sementeira Cristã apresenta Claramente Vivos. Hoje ouviremos mensagem que o espírito do jovem Nestor Macedo Filho, o Nestorzinho, dirige ao seu pai, expondo as circunstâncias de sua transferência para a dimensão do espírito em acidente que o vitimou e a familiares queridos, mãe, avó materna e 2 irmãos. Dizendo-se ainda surpreso com a nova vida, sente-se forte o bastante para apoiar seu pai, que se sente tristemente abalado e só. Vamos ouvi-lo na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho. Querido papai, peço a Deus nos fortaleça e abençoe. Ao mesmo tempo que lhe peço abraçar seu filho de volta. Não sei como iniciar essas notícias. Estou surpreso, superando dificilmente o meu próprio estado emocional. Tantas lutas em tempo assim reduzido. Desejava retirar de sua lembrança toda a carga de angústia que lhe ficou a pesar no espírito, agoniado pela provação. Queria possuir as palavras exatas com as quais pudesse reconfortá-lo. Entretanto, papai, o seu sofrimento é igualmente nosso. Ainda não nos refizemos do choque sofrido, mas em suas orações e pensamentos vamos encontrando recursos para atenuar as nossas próprias inquietações. Graças a Deus, a sua fé resistiu à tentação de vir ter conosco antes do dia apropriado. E a sobrevivência de sua coragem nos une para forças novas, de modo a vararmos a nebulosa da saudade e continuar na vida maior, na caminhada para a frente, o que para nós tem sido, por enquanto, muito difícil. Devo, porém, afirmar que com a proteção dos mensageiros de Jesus, vamos conseguindo melhoras, mormente verificando que a sua confiança prossegue vitoriosa, confiança em Deus que lhe brilha no coração e nos atinge, reformulando-nos as energias. Perdoe-me se fui instrumento indireto da tempestade de dor que nos envolveu. Recordo-me perfeitamente de que o seu coração paterno hesitava na aprovação à nossa viagem. Lembro-me de suas palavras, concitando-nos a atravessar os feriados juntos, em casa, sem afrontar os perigos das estradas, repletas de riscos e de empeços inesperados. Sentia, porém, tanta falta da mamãe Ivanir, do nosso Gustavo e de todos os nossos. Queria um recanto em que estivéssemos mais unos, e daí a minha insistência na ideia da viagem que acabou se realizando. Cheguei de Mogi com tanta ansiedade, qual se eu fosse um menino sequioso de carinho e de festa. O pessoal preparou a bagagem às pressas e partimos. Tudo corria regularmente.
No entanto, de mim mesmo registrava um quê de amargura que não conseguia explicar. Conversava com todos, mas experimentando um estranho vazio por dentro de meu coração. De São José dos Campos para a ilha, porém, novas emoções semelhantes às saudades antecipadas de sua presença me tomaram o íntimo, e quando menos esperava, eis que a máquina gigante nos colheu no sentido direto. Minhas ideias se voltaram imediatamente para a mamãe e para a vovó Julieta, no intuito de defendê-las, para em seguida confabular com a nossa Elisa e com a nossa Sâmadar. Contudo, meus esforços foram vãos. Já não dispunha de meios para externar qualquer palavra, e só Deus sabe com que aflição fui subjugado pela inércia que me entorpecia. De repente, num lance veloz de tempo, revi toda a minha vida curta de rapaz, e em seguida me arrojei num sono pesado, de que só despertaria dias depois, a fim de me conscientizar quanto ao total da verdade, ciente de que me achava em uma organização hospitalar. Quanto ao meu caso, vinha me informar depois que a mãezinha, a avó Julieta e os queridos irmãos se encontravam em setor diferente. Perguntei por nossa estimada Elisa, vindo a saber que o tratamento dela seria efetuado no plano físico, onde se demoraria por mais tempo. As suas lágrimas de pai me alcançaram. Tão logo me conscientizei quanto à nova situação. Com exceção daquela que era o meu afeto de moço, todos nós havíamos perdido o tesouro maior da vida, a própria família, que somente se reorganizaria do lado de cá. Pude ver a mãezinha, a vovó Julieta e os queridos irmãos. No entanto, a dor do adeus não se verificou senão com nosso silêncio, repleto de agonias iguais às suas. Amigos queridos vieram ao nosso encontro. O meu avô José da Cruz veio com o padre Vitor nos prestar caridoso socorro. Em pouco tempo, outros benfeitores apareceram. O nosso amigo Dr. Álvaro Couto encarregou-se de meu tratamento, amparando-me na recuperação. Paizinho amigo, vou seguindo melhor, mas o quadro da máquina a triturar-nos qual um trator de esteira sobre a erva ainda não me saiu da lembrança. Auxilie-me ainda com a sua coragem. Pai querido, nada fiz que pudesse motivar o desastre. Se algo experimentava, era a alegria que nascera das saudades então dissipadas, mais nada. Viajávamos sem pressa, considerando respeitosamente os sinais, e quando o grande veículo, como que desgovernado, avançou para cima de nós, expulsando-nos do corpo físico, somente as leis divinas poderiam estar funcionando, porque cuidado e atenção não me faltavam. Posso afirmar-lhe que não sentimos dor. O impacto foi violento, demasiado peso maciço em nós e sobre nós. Não houve 1 milímetro de tempo à nossa disposição para examinar essa ou aquela possibilidade de nos furtarmos ao acidente, então irreversível. A dor veio depois, na mágoa de haver deixado a sua presença e na angústia de ouvir-lhe as indagações que ecoavam dentro de nós.
qual se nos achássemos em comunhão mais íntima consigo em nossa casa. A sua capacidade de sofrer com resignação contagiou-nos fé, e assim me expresso, porque a mãezinha Ivanir e a vovó Julieta me disseram sentir as mesmas sensações de apoio em sua lealdade a Deus. E, efetivamente, não fosse a falta do seu carinho e do nosso lar, ninho de paz e felicidade que a sua bondade nos construiu no mundo, estaríamos claramente mais fortes. Entretanto, papai querido, vamos fazendo o quanto possível para corresponder ao seu devotamento. O vovô José da Cruz nos pede calma e vê em minha companhia, solicitando-lhe essa mesma atitude perante a vida e diante do sofrimento a que estamos destinados. Papai, continue agindo em nosso auxílio. Em verdade, temos feito várias tentativas de abordar o seu coração com as notícias. No entanto, unicamente hoje consigo reunir energias para falar-lhe com mais clareza. Com seu amparo, estarei renovado para retomar os meus estudos por aqui, porquanto já estou ciente de que meu esforço na preparação ante a medicina pode e deve continuar. A morte não existe no sentido com que se formula na terra semelhante palavra. Estamos sempre mais juntos. Mãezinha Ivanir pede para que o seu coração não se suponha a sós. Há muito serviço por fazer em auxílio de outras crianças e esperamos em Deus que o seu triunfo sobre a dor da separação temporária estará com o Senhor, restaurando-lhe as forças. Querido papai, se possível, rogo seja dito à nossa querida Elisa que serei para ela o irmão reconhecido e que não desejamos vê-la acabrunhada ou infeliz. Menina correta e nobre, sustentada em suas esperanças para o futuro melhor. Jesus nos auxiliará a vê-la de novo, refeita e segura na fé em Deus, de maneira a cumprir as elevadas tarefas que o mais alto lhe concederá um dia. Nos reuniremos novamente numa vida maior, sem lágrimas e sem despedidas. Deus que nos aproximou um dos outros não nos separaria para sempre. O irmão Juvenal e o amigo Cândido Lima, além de outros amigos, nos auxiliam e nos socorrem com imenso carinho. Papai, quanto lhe seja possível, recorde-nos naqueles que experimentam provações mais agudas que as nossas. Não desanime. O Senhor velará por seus passos de obreiro do bem. A mãezinha Ivanir, com a vovó Julieta, a querida Sâmada e o nosso querido Gustavo lhe enviam todo o carinho na dedicação de sempre. Não posso escrever mais. Desculpe-me se aqui encerro. É que grafei como pude as notícias de que fui mensageiro. Mas as saudades ainda são constrangedoras demais para que me alongue nesta escrita, já por si tão extensa. Pedimos a Deus para que as suas forças estejam ajustadas para o trabalho e rogamos a Jesus que o abençoe e guarde sempre. Amigos novos que vamos conhecendo aqui, mais treinados nas letras mediúnicas, me ajudam a cumprir este dever do meu coração. Dentre eles, o Augusto César, a quem fico devendo muitos obséquios. Papai querido, não se julgue sozinho
e confie mais em Deus, na certeza de que Deus também confia em nós. Para o seu carinho, todo o respeitoso amor de seu filho, sempre o seu Nestorzinho. No Sementeira Cristã é hora de pergunta e resposta. Hoje vamos ouvir resposta à pergunta formulada pelo nosso prezado ouvinte Júlio César de Carlo, de Franca, assim formulada. Os senhores poderiam explicar se há e como é a vida no que chamam mundo espiritual? Vamos ouvir a resposta, meu caro Júlio César, na palavra do nosso companheiro Felipe Salomão. Um dos postulados básicos da doutrina espírita é o da imortalidade da alma. Ditamos que após a vida física existe a vida espiritual em continuidade à vida física. Isso é um aspecto importante da doutrina, porquanto, para nós, na obra da criação de Deus, não há morte, apenas vida. Vida em diversas dimensões, em diversas vibrações, mas sempre a vida. Por isso, para o Espiritismo, quando nós deixamos o corpo de carne aqui na Terra, pelo processo que nós denominamos desencarnação, quer dizer, sair da carne, o espírito busca uma região espiritual que é própria ao seu estado evolutivo. Estas regiões espirituais são perfeitamente habitáveis e existem conglomerados humanos tal qual existem aqui na Terra. Então, nas diversas faixas evolutivas, há cidades, agrupamentos, há departamentos assistenciais, enfim, uma infinidade de atividades desenvolvidas pelo Espírito na vida que não cessa, na vida que é a permanente criação de Deus. Quando nós chegamos neste mundo espiritual, como dissemos anteriormente, vamos procurar regiões que são afins ao nosso estágio evolutivo. Os mais evoluídos vão, necessariamente, para regiões superiores. Os mais atrasados sentem-se atraídos, puxados, por assim dizer, para as regiões próximas da Terra, regiões de vibração pesadas, regiões de tormentos, de dificuldades. Com o advento da obra psicográfica de Chico Xavier, mais especificamente com a obra de André Luiz, tivemos uma verdadeira revelação dentro da revelação espírita, porque André Luiz veio nos relatar o estágio em que ele estava e como ele foi recepcionado no mundo espiritual. E o que ele encontrou: cidades, organizações, escolas, trabalho, enfim, a vida estuante como havia aqui na Terra. Estas revelações de André Luiz, esses ensinamentos que ele trouxe, são preciosos, porque descortinam o mundo espiritual não como um local de fumacinha, onde a gente ficava pisando em nuvens. Não, ele nos mostra a realidade da continuidade da vida, que é uma sequência natural nos planos de Deus. Muita gente pensa que André Luiz é o pioneiro no dissertar sobre estas realidades espirituais. Se formos ler o livro Deus é o Absurdo, de Luciano dos Anjos, há um capítulo dedicado às regiões espirituais. Neste capítulo, o consagrado autor mostra que inúmeros outros escritores já haviam mencionado a vida no mundo espiritual, com organização, com atividades, enfim, tudo semelhante ao que há aqui na Terra. Se lermos detalhadamente o capítulo em que ele trata do assunto, verificaremos que vários consagrados autores estudaram a questão e mostraram a continuidade da vida. Portanto, esta situação não é uma invenção de André Luiz. O que André Luiz fez foi ampliar o ensinamento, foi detalhar aquilo que ele encontrou como verdadeiro repórter
no mundo espiritual. Cabe mostrar ainda que nesta questão das cidades espirituais, das regiões espirituais, ou daquilo que nós poderíamos considerar como esferas espirituais, é preciso não esquecer que a doutrina espírita, ao revelar o mundo espiritual, mostrou para nós claramente que não há céu e não há inferno. Que céu e inferno são estados da alma, não são lugares fixos. O indivíduo busca, pela sua própria evolução, o lugar que lhe é próprio, que lhe é característico no seu estágio evolutivo. Cabe, portanto, ler toda a obra de André Luiz com atenção e vamos aprendendo com ele que a vida continua. Aliás, este é até o título de um livro dele, E a Vida Continua. Envie sua pergunta para Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, CEP 14400-690, Franca, São Paulo. Ou ligue 16-3721-8282 ou ainda passe e-mail idefran@idefran.com.br. E você pode ainda enviar sua pergunta diretamente para a produção do programa. Telefone ou WhatsApp 16 98128 3863. Trabalho e humildade são as duas margens do caminho do auxílio. Com esta observação do espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã de hoje. Apresentou Nara Carlone. Participação de Júlio César de Carlo, Euri Carvalho e Felipe Salomão. Inserção virtual, Ricardo Fadu e Antônio Carlos Essado. Produção e direção, João Vaz. Agradecemos pela audiência, que Jesus nos abençoe a todos. E não se esqueça de agendar aí, a partir do mesmo horário de domingo próximo, um novo tema. E também Sementeira Cristã, a qualquer hora no youtube.com/Idefran Vídeos. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Tag Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.